Bom dia, um feliz domingo, hoje é 4 de agosto, vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição me falando tradições humanas versus mandamentos divinos. O que você tem seguido? As tradições humanas para fazer pontes para chegar a Jesus, para achar que está mais espiritual e ter acesso a Jesus, ou você está seguindo aí os mandamentos de Deus para você ter esse acesso? Lembre-se que o único acesso que você tem a Deus é através da sua graça, através da sua misericórdia, através da sua bondade, através do sacrifício que Ele fez por mim, por você, por toda a humanidade. Bom, a lição pede para a gente ler um texto lá em Marcos 7, de verso 1 ao 13, e que verdades relevantes são apresentadas em Marcos 7, de 1 a 13. Então, que você medite, que você leia. Bom, nós vemos aqui que primeiro os fariseus ali, eles colocaram um mandamento que existia lá no sacerdote. Os sacerdotes deveriam lavar as suas mãos para se manter limpo, ritualmente puros, como é relatado lá em Êxodo 30, capítulo 30, verso 17 a 21, e que eles deveriam fazer isso para se manterem, ou seja, puros no ritual em que eles iriam fazer ali. E essa situação em que os sacerdotes teriam que fazer isso, eles estenderam para o povo. Então isso foi lá segundo as normas do Antigo Testamento, como é relatado em Êxodo 30, versos 17 a 21, e depois eles estenderam essa prática para o povo em geral. Ou seja, eles botaram isso como sendo uma tradição para que você pudesse estar limpo, para se apresentar perante Deus. Ou seja, eles colocaram a tradição na frente do mandamento. Isso não está em conformidade com os mandamentos de Deus. É interessante que você, ao comer um alimento, ou almoçar, ou fazer qualquer outra coisa, é necessário que realmente você lave as suas mãos como uma forma de higiene, para que você não contamine os alimentos. E os alimentos também têm que ser lavados, para que eles também não tragam prejuízo para a gente. Mas isso tem a ver com a higiene. Mas esse ritual que eles faziam, os sacerdotes, eles estenderam para que o povo tivesse que fazer isso também, para ser considerado aí puro, Mas isso é uma tradição que eles colocaram, e eles colocaram a tradição na frente, do mandamento. E aí eles questionaram o que os discípulos de Jesus, nesse texto de Marcos 7, verso 1 a 13, não estavam fazendo essa prática, ou seja, lavando as mãos, não é isso? Então, Jesus respondeu diretamente a pergunta, ou seja, não respondeu diretamente a pergunta que eles haviam falado, mas ele citou lá o texto de Isaías 29, 13, onde Isaías repreendeu a nação que honrava a Deus com palavras, mas cujo coração está longe de Deus. E depois Isaías prosseguiu condenando o povo por colocar as tradições humanas no lugar dos mandamentos divinos. Então aquele povo estava honrando a Deus não pelo mandamento, mas honrando a Deus por tradições, coisas que efetivamente não estavam inseridas dentro do mandamento. A resposta de Jesus reproduz aí a citação de Isaías. O Senhor citou o mandamento de Deus a respeito de honrar os pais também. Honra seu pai e sua mãe para que a sua vida seja prolongada aí na face da terra. E
Os fariseus, o que eles faziam? Eles, em vez de honrar o seu pai e a sua mãe, ou seja, com o dinheiro que eles tinham, né, cuidar na velhice dos seus pais, o que eles faziam? Eles pegavam o dinheiro, né, dava lá para o templo, né, e depois os pais tinham que se virar, sendo muito idosos, né, em suas necessidades. Então, eles colocavam isso, né, como mais uma vez, a tradição na frente do mandamento, né? E Deus não quer que nós façamos isso, né? Deus quer que a gente siga o mandamento. Se nós devemos honrar o nosso pai e nossa mãe, então na velhice, onde eles precisam mais da gente, a gente tem que, com os nossos recursos, né, ajudá-los para que eles possam se manter, né, e cuidar deles, assim como faz o mandamento. Já eles não, eles davam uma desculpa aí para o pai, né, falavam que gostaria muito de ajudá-lo, né, mas davam todo o dinheiro para o templo, né, ou seja, colocando a tradição novamente na frente aí do mandamento. Aquelas pessoas ali, né, elas colocavam suas tradições acima da palavra de Deus. E ao fazer isso, estavam pecando, né? Jesus mostrou que não ficou convencido diante da insistência deles em dizer que a purificação das mãos era necessária para estar em harmonia com Deus. Para você ter acesso ao Criador, ter acesso a Deus, basta que você aceite a sua graça, o sacrifício feito por Ele na cruz do Calvário, por mim, por você e por cada um de nós, né? Ele apoiou, né, claramente, né, aos mandamentos de Deus, opondo-se aí às tradições humanas. Além de você ver isso no capítulo de Marcos 7, no verso 10 ao 13, você pode ver isso em Marcos 1:44, você pode ver isso também em Marcos 10, 3 a 8, você pode ver também em Marcos 12, 26 e 29 a 31. Jesus sempre vai priorizar os mandamentos da lei de Deus do que as tradições. Que você faça isso também, né? Você priorize, né, não as tradições, mas você priorize, né, os mandamentos de Deus, né? Porque o que pode acontecer, né? Isso pode fazer com que você esteja longe de Deus, né? Porque por ser muito zeloso, né, e porque está querendo criar tradições e rituais, né, que não estão de acordo com os mandamentos de Deus, né? E essas tradições humanas podem tornar inútil a nossa adoração ao nosso Deus, né? Essa pureza cerimonial e tradições humanas podem ser um disfarce para a impureza também espiritual, para o egoísmo, né? E a hipocrisia resulta aí na calúnia contra pessoas e pessoas inocentes. Então, que Deus te ajude, que Deus ilumine, né, a sua mente, o seu coração, para que você seja um verdadeiro adorador, né, guardador aí dos mandamentos de Deus e não de tradições humanas, porque o que vai fazer com que você chegue a Jesus é simplesmente a sua graça, você aceitar a sua graça e o sacrifício que Ele fez por você, por mim e por toda a humanidade. Que Deus te abençoe e te dê um domingo abençoado para você e para a sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.